12 horas para lá ou para cá, né? Tem muita coisa em relação. Está aí ó, a figura que a Marie mostrou também, né? Essa figura gerada aí pelo professor Francisco Dourado e o professor Marcelo Mota. E está aí só para explicar de maneira genérica por que a serra é tão afetada, né, por escorregamento. Esses traços pretos aqui são as fraturas, são as falhas, né? São os planos de fraqueza da rocha. Então a gente vê aqui tudo que é direção, né? Então realmente Friburgo, vejam aqui, ó, tem nessa direção nordeste, tem noroeste, tem as pequenas, tem leste-oeste. Então, efetivamente, é uma região em que essas características elas são mais do que indicativas de uma susceptibilidade elevada. E se não bastasse isso, nós temos também essa situação geomorfológica aqui. Vejam vocês que aqueles estrangulamentos, os snake points, estão todos aqui marcados, né? Ou seja, estrangulamento dos cursos d'água com os alvéolos, que são essas regiões aqui em amarelo, que são as regiões que no passado receberam a deposição desse material. Então, o que aconteceu quando você tem uma chuva muito intensa em curto tempo? Você tem a ruptura dessas barragens naturais. E com isso os processos vão se somando, alcançando aí velocidades e também distâncias muito significativas. Como no córrego Dantas, né? Que, como eu falei, felizmente não teve movimento de matacões e blocos rochosos, porque não é essa característica dos perfis de intemperismo dessas rochas graníticas aqui de Friburgo. Bom, aí temos a eterna discussão sobre chuva horária, chuva em 15 minutos. Eu acho que o CEMADEM está fazendo um esforço excelente. Tivemos lá em Pirenópolis discutindo isso, né? Teremos mais uma oficina lá em São Paulo, agora no final de outubro, para discutir isso. A Defesa Civil Estadual tem conversado muito com a gente, né? Nós temos uma colega, a Raquel está aí presente, trabalhando especificamente nessa questão da correlação chuva e escorregamento, porque um sistema de alerta e alarme, né, precisa adotar aí índices e itens que sejam absolutamente suportáveis sob o ponto de vista científico e técnico, sem o que um sistema desse pode acabar perdendo credibilidade. Então, está havendo um esforço muito grande no Brasil nesse sentido, e aqui no Sudeste nós somos parte integrante dessa busca também, né? Estão havendo simulados esse final de semana lá em Teresópolis, né, no Morro do Perpétuo, e também lá em Friburgo. Então, é importante que a gente vá criando essa cultura. Nós estamos aí com um passivo acumulado muito significativo, mas precisamos acelerar essas medidas. Então, não vou entrar em detalhes, mas uma coisa que me chamou a atenção foi um pluviômetro de uma família alemã entre Friburgo e Macaé de Cima, em que mediu intensidades em 15 minutos, muito mais significativas do que os dados horários. Até agora eu ainda não cheguei a checar esses dados, eu acabei recuperando, né? E segundo a precipitação deles, né, estariam muito acima. Queria saber o que foi desse pluviômetro, quem é o dono dele, mas ainda há muitas dúvidas em relação a esses dados de entrada. Bom, além disso, nós não podemos esquecer do nosso trabalho junto com os nossos parceiros, né? Principalmente o Nelson Fernandes da UFRJ, o professor Vargas lá da PUC, trabalhando fundamentalmente com as corridas de massa, né? A própria Ingrid está aí presente, está fazendo a tese dela nessa área também. Então, como nós vamos trabalhar de maneira mais sistemática com esses movimentos que são tão destrutivos, são tão impactantes, né? Então, temos a possibilidade aí de entrar com modelos hidrológicos, mecânicos, de base matemática, com bastante sustentação, como o Shawstab, né, desenvolvido lá na Califórnia. Temos trabalhado nisso, aí desenvolvido pelo Dietrich Montgomery em 98, já aplicado aqui no Rio de Janeiro, nas corridas de massa de 96, com bastante eficiência, mas são modelos que carecem e precisam e necessitam de uma base de dados muito significativa em escala de detalhe, o que não é fácil. Você ter uma topografia em escala de detalhe, os modelos digitais de terrenos, é sempre muito discutível, né? E precisa de tempo. Então, como vocês veem aqui, o modelo ele indica, né, áreas de instabilidade, principalmente as áreas aqui em vermelho. A partir do modelo digital de terreno, você entra com a forma de talude infinito e tem uma previsão de onde você vai ter os escorregamentos rasos. E depois você faz a conferência disso, como efetivamente ficou registrado em chuvas extremas. Então, esse modelo se mostrou bastante razoável aqui no Rio de Janeiro e nós estamos dando sequência na sua utilização lá na Serra. Além disso, é importante também juntar ao início dos movimentos o alcance potencial desses movimentos, não apenas o alcance, mas qual vai ser o volume mobilizado e a capacidade de destruição no final do movimento. E para isso você já tem que usar o Flow 2D, né, desenvolvido lá no Canadá, e que já tivemos a tese do Roberto e outros estudos estão sendo feitos. Então, esse é o tipo de situação
que a gente tem usado como metodologia de quantificação das corridas de massa. Está aqui, né, a questão da previsão de alcance com os cenários gerados a partir do início do movimento. Você usa aqui o Shawstab e usa o Flow 2D exatamente para chegar à espessura e também ao alcance do movimento. Como eu falei anteriormente, é preciso que trabalhe numa escala de bacia de drenagem, e os dados de entrada não são triviais, né? Precisa de muita investigação de campo, permeabilidade dos solos, precisa de modelo digital do terreno, e por isso os estudos, por vezes, né, estava até falando isso para o Flávio, parece que demora muito, mas na verdade não, eles são demorados mesmo. O problema é que a gente está aí com essa obrigação, né? Essa obrigação de dar um retorno. Bom, então qual é o produto do DRM? Efetivamente repassado ao Ministério Público Estadual. O nosso colega Edson Falcão, aqui do INEA, integra o grupo de trabalho junto conosco lá no Ministério Público, e nós ficamos com a incumbência de apresentar as cartas de risco remanescentes. Ou seja, quais são os instrumentos técnicos que as prefeituras municipais, principalmente de Friburgo e Teresópolis, mas também Petrópolis, Sumidouro, São José, Areal e Bom Jardim, precisam incorporar no seu dia a dia. Esse aí é o exemplo de Teresópolis, e é interessante aqui, tal como a terminologia que a Marie indicou, essa aqui em marrom, ó, são as nossas áreas de exclusão, porque associam não apenas o processo de inundação, como colocado por ela, mas também a possibilidade de reativação das corridas de massa, não apenas aqui na Pós-Campo Grande, né, no Príncipe, mas também aqui no Imbuí, ó, passando aqui pelo Golfe, chegando lá no Ficha, ele abre novamente, ou seja, esses são movimentos efetivamente que chamam mais nossa atenção. Mas há também as áreas de risco remanescente nos taludes laterais, que estão em vermelho. O que é importante? Importante é que nós temos laudo para cada situação dessa particular, representada em fotografia de helicóptero. Então, a promotora de Teresópolis pediu para que nós atualizássemos a informação que já havíamos passado em janeiro. E é isso exatamente que nós estamos fazendo no momento, detalhando todas essas áreas. Aqui em amarelo estão as cicatrizes dos movimentos, mas como não tem ocupação aqui, a nossa principal preocupação são nos setores em vermelho. Isso só considerando o setor noroeste de Teresópolis. Obviamente que a situação de Friburgo é mais crítica. São 256 setores, né, de risco iminente, de novos acidentes, e obviamente que lá o Ministério Público está tendo que atuar de maneira muito rápida. E nós temos acompanhado não apenas essas ações junto à Defesa Civil Municipal, mas as próprias intervenções de obra, né, principalmente lá no Suspiro e também lá na Cristina Zídolo, na parte central do município de Friburgo. Então é uma carta de risco que deve ser analisada com muito cuidado, né, levada em conta nos planos de gerenciamento de crise se iniciando em 1º de dezembro. E para fechar, também, né, estamos atuando fortemente em Petrópolis. Petrópolis tinha ficado um pouquinho para trás por conta de ter uma defesa civil municipal mais estruturada, e ressalto então a importância de que todas as semanas nós fazemos uma oficina com cada um dos municípios críticos. Então vai um geólogo a Angra, faz uma oficina técnica de gerar esses produtos, e não apenas nessa escala geral, mas também numa escala 1 para 10 mil, 1 para 2 mil, e representando sobre as fotografias aéreas, de modo que cada Defesa Civil Municipal possa tomar as atitudes e as medidas, aquelas que são possíveis em curtíssimo prazo. Ok? Muito obrigado aí pela oportunidade, fico à disposição de vocês para qualquer pergunta.